eu vou dar minha opinião sobre se relacionar com mãe solteira. Eu acho que, para início de conversa, o cara ele não deveria se envolver com mãe solteira, principalmente se ele for jovem. Porque se ele for jovem, ele tem a oportunidade de começar uma família do zero. Ele tem a, a oportunidade de se envolver com uma garota lá, tão jovem quanto ele, ou mais jovem que ele, em que ele vai conseguir simplesmente ter um filho com essa mulher, o primeiro filho dos dois, do casal, e assim começar uma família do zero. Porque eu acredito que Deus não colocou nenhum cara no mundo para poder cair de paraquedas na família de outra pessoa, entendeu? Ou ser o suporte emocional de uma mulher que tem um filho, ou simplesmente sendo gambiarra, como diz o Guilherme T. Viking, sendo uma gambiarra de uma situação aí, que tenha filho. Mas eu tenho total noção que se você tiver uma idade um pouco mais à frente, né, por mais que você ainda seja jovem, mas aquele jovem que tem uma idade mais avançada, um exemplo, se você tem 27, 28, 29, eu acredito que seja difícil você se relacionar com uma mulher que não tenha filho, entendeu? Em idades mais avançadas também, tipo depois dos 30, perto dos 35 ou a mais, é quase impossível você se relacionar com uma mulher que não tenha filho. Então, se não tiver escapatória, eu acredito que você tenha que impor certos limites nesse tipo de mulher desde o início, entendeu? Eu acredito que essas mulheres tenham que ser educadas, né? Porque, como assim? Porque geralmente esse tipo de mulher que tem filho, ela já entra num relacionamento batendo no peito, bravando, né? O seguinte: eu tenho o meu filho e as minhas coisas antes de te conhecer, então eu não vou abrir mão de nada por sua causa, eu não vou mudar nada por sua causa, entendeu? É meio que ela não vai deixar você ganhar terreno na vida dela. Ela não vai deixar você ganhar terreno na vida dela. Mas a hipocrisia tá que geralmente esse mesmo tipo de mulher, ela quer meio que desbravar toda a sua vida. Ela quer ocupar todos os espaços da sua vida. Ela não vai deixar você ocupar todos os espaços da vida dela, né? Porque na cabeça dela, ela tem uma vida, ela tem um filho, ela tem um mundo antes de te conhecer. Ela não vai deixar você invadir. Você não é o pai da criança. Você chegou depois, você é um visitante, você apareceu depois, entendeu? Então, meio que homem, ponha-se no seu lugar. Se você quiser se relacionar comigo, é isso aqui e pronto, entendeu? Mas ela não vai aceitar que você tenha uma vida antes de conhecer ela. Ela não vai aceitar que você, antes de conhecer ela, tinha hobbies, amigos e família. Não. Ela meio que vai se entregar a você, ela vai se entregar para você em 50%, né? Ela vai se entregar 50% para você, porque de 100% dela, 50% vai para a família dela, a família do pai da criança geralmente, a criança e a relação que ela tem com o pai da criança. 50% vai para isso e vai para as obrigações dela com a criança. Aí 50%, os outros 50% ou até menos, é o que vai sobrar para você, entendeu? E você é obrigado a aceitar. Você é obrigado a aceitar. Na cabeça dela, você é obrigado a aceitar. Mas, ao mesmo tempo, ela quer 100% de você, ela quer monopolizar a sua vida. Então ela não aceita que você passe muito tempo com os seus amigos, que ela vai pirraçar. Ela não vai aceitar que você tenha tempo com a sua família, que ela vai pirraçar. Ela não vai aceitar que você tenha hobbies, que ela vai pirraçar, né? E aí muitos caras, por carência, vão ceder e vão receber uma mulher, vão se entregar por inteiro e receber uma mulher pela metade. A merda tá aí.
Então eu acredito que você tenha que proteger muito bem o território da sua vida, porque ela não vai ceder o dela. Entendeu? É você simplesmente falar assim: ah, você tem tudo isso antes de me conhecer, você não vai reduzir tempo de nada disso, você não vai abrir mão de nada disso, entendeu? É até óbvio, até justo que você não abra mão do seu filho, mas algumas coisas podem ser reduzidas para você viver um relacionamento em sua maior plenitude, mas você não vai fazer isso? Beleza, ok, eu aceito. Mas antes de te conhecer, eu tenho os meus amigos. Antes de te conhecer, eu tenho os meus hobbies. E antes de te conhecer, eu tenho uma família. Antes de te conhecer, eu tenho uma vida. Antes de te conhecer, eu tenho meu trabalho. Eu também não vou reduzir nenhum tempo disso na minha vida e não vou abrir mão de nada disso na minha vida. Entendeu? E eu também vou me entregar a você em 50%. Como assim? Que não sei o que, mas eu tenho filho e você não. E daí, filha? E daí que eu não tenho filho? O meu filho é a minha vida. Entendeu? Você entendeu? Ah, mas é que eu sou mãe. Exatamente. Você é mãe. Você é mãe. Você tem que assumir as consequências de entrar no mercado de relacionamentos sendo mãe, né? Que é, se você encontrar um homem de autoestima, você vai ter um relacionamento pela metade, porque você é uma mulher pela metade. Infelizmente, você é uma mulher e se propõe a ser uma mulher pela metade dentro dos relacionamentos. Então, você só vai receber meio homem. Entendeu, meu amor? Se você não quiser isso, você se relacione com um pateta. Você se relacione com um pateta. Entendeu? Com um carente. Porque aqui, meu amor, meu bem, minha princesa, minha rainha, aqui existem regras, aqui existe reciprocidade e aqui existe justiça. Entendeu? São as consequências de você ser mãe e querer um relacionamento. Assim como o cara, se ele for ter um relacionamento, não se desenvolvendo fisicamente, não tendo um emprego, ou ganhando pouco, ou morando com os pais, ou sendo muito feio, esse tipo de cara também vai receber as coisas pela metade. Porque isso é a consequência, receber um relacionamento pela metade é a consequência do cara querer entrar no campo dos relacionamentos tendo todas essas características. Entendeu? Sendo muito feio, sendo muito pobre, morando com os pais, ou não tendo trabalho. A consequência disso tudo, né, é ele ter um relacionamento pela metade. Se envolvendo com mulher que ele não tem tanta atração, se envolvendo com mulheres que vão tratar ele igual bicho, se envolvendo com mulheres que simplesmente vai entregar migalha para esse tipo de cara, vai usar ele como step emocional, entendeu? Se ele se propõe a entrar em relacionamento, vai ser só relacionamento de baixo valor, porque é a consequência de quem ele é. É a consequência do que ele é capaz de entregar. Se todos esses homens recebem as consequências de quem eles são, por que vocês não vão receber as consequências de quem vocês são? Você entendeu? Na minha cabeça, eu acredito que deveria ser assim. Entendeu? Eu acredito que, por uma questão lógica, as mulheres que têm um filho geralmente vão se entregar pela metade, e eu acredito que o homem que entra num relacionamento ele tem que se entregar pela metade também, por questão de justiça. Porque eu acho que o homem ele é muito penalizado no meio dos relacionamentos, porque eu acredito que as mulheres têm que ser penalizadas, as mulheres, principalmente que têm filho, também têm que entrar com uma certa penalidade, tem que pagar um pedágio aí, entendeu? E o pedágio é aceitar relacionamento pela metade, entendeu? Infelizmente, porque muitas entregam pela metade também. Entendeu? Já chega bravando, já chega com pirraça, falando, batendo no peito, não, porque eu tenho uma vida antes de te conhecer, não vou abrir mão de nada por sua causa. Tá bom, meu amor, tá bom, não abra. Mas saiba que, né, por questão de justiça, ofereceria o mesmo. Acredito que tudo deveria ser assim. Sabe? Tipo Thanos. Equilíbrio universal.